João envia mensageiros a Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 1 a 15. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa passagem é a mensagem que João Batista envia a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mandou 2 de seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Essa indagação não foi gerada por dúvida ou incredulidade de João Batista. Faríamos uma grave injustiça àquele grande santo do Senhor se interpretássemos a pergunta dessa maneira. Ela foi formulada visando ao benefício dos discípulos de João. Teve a finalidade de lhes oferecer a oportunidade de ouvir dos próprios lábios de Cristo a evidência de sua missão divina. Sem dúvida, João Batista sentiu que seu próprio ministério estava terminando. Alguma coisa em seu íntimo lhe segredava que ele jamais sairia do cárcere de Herodes. Pelo contrário, ele sentia que ali morreria. João lembrou-se dos ciúmes e das invejas motivados pela ignorância que haviam surgido entre seus discípulos e os de Cristo. Logo, escolheu o curso mais provável para esses ciúmes serem dissipados para sempre. Enviou alguns de seus seguidores para que estivessem ouvindo e vendo por si mesmos o que Jesus fazia. A conduta de João Batista oferece um exemplo extraordinário para professores, pais e ministros quando estão chegando ao final de sua carreira. Sua principal preocupação deveria ser a respeito das almas que eles deixarão atrás de si nesse mundo. E o grande desejo deles deveria ser persuadir essas almas a se apegar a Cristo. A morte daqueles que nos têm guiado e instruído nesse mundo sempre deveria produzir esse efeito. Deveria fazer com que nos apegássemos ainda mais firmemente àquele que nunca mais morrerá, que continuará para sempre e tem um sacerdócio imutável. Hebreus 7, 24. Outra coisa que requer nossa atenção nesse texto é o elevado testemunho dado por nosso Senhor no tocante ao caráter de João Batista. Nenhum homem jamais recebeu tamanha aprovação quanto essa que Jesus dá a seu amigo que fora aprisionado. Abre aspas. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Fecha aspas. Nos dias de seu ministério público, João havia confessado ousadamente a Jesus perante os homens, mostrando ser ele o Cordeiro de Deus. Agora, Jesus declarava abertamente que João Batista era mais do que um mero profeta. Sem dúvida, havia alguns que estavam inclinados a fazer pouco caso de João Batista, em parte por ignorância da natureza do ministério de João,
e em parte por não terem compreendido a finalidade da pergunta que ele mandara fazer a Jesus. Nosso Senhor silenciou esses astuciosos com a declaração a respeito de João Batista. Jesus lhes disse que não deveriam pensar que João fosse um homem tímido, vacilante e instável, um caniço agitado pelo vento. Se assim pensassem, estariam totalmente enganados. João Batista foi uma testemunha poderosa e inflexível da verdade. Jesus diz que não deveriam supor que João fosse mundano de coração, apreciador dos palácios reais e da vida fácil. Se assim estivessem pensando, estariam cometendo um grande erro. João era um abnegado pregador do arrependimento, que preferiria ser vítima da ira de um rei a deixar de reprovar os pecados deste. Em suma, Jesus queria que todos soubessem que João Batista era muito mais do que profeta. João era alguém a quem Deus tinha dado maior honra do que a todos os profetas do Antigo Testamento. Na verdade, aqueles profetas haviam profetizado a respeito de Cristo, mas morreram sem tê-lo visto. João não somente profetizou a respeito dele, como também o viu face a face. Os profetas haviam predito que os dias do Filho do Homem certamente chegariam e o Messias apareceria nesse mundo. João foi testemunha ocular desses dias e também um honroso instrumento de preparação dos homens para esses dias. Aos profetas foi ordenado predizer que o Messias, como cordeiro, seria levado ao matadouro e seria cortado da terra dos viventes. Mas a João Batista fora outorgado apontar pessoalmente para ele e dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há algo de belíssimo e consolador para os verdadeiros crentes nesse testemunho de nosso Senhor sobre João Batista. Vemos o interesse que nosso grande cabeça sente quanto à vida e ao caráter de todos os seus membros. Vemos quanta honra ele está pronto a conceder a todo o trabalho e labor que os crentes desempenham em favor de sua causa. É uma doce antecipação da confissão que ele fará de seus discípulos perante o mundo inteiro reunido, quando ele os apresentará inculpáveis diante do trono de seu Pai no dia final. Sabemos realmente o que significa trabalhar para Cristo? Já nos sentimos desanimados e derrotados, como se não estivéssemos fazendo nenhum bem e ninguém se importasse conosco? Já nos sentimos tentados a dizer, quando postos de lado por alguma enfermidade, ou quando retirados de cena pela providência divina, será que tenho trabalhado em vão, gastando minhas forças inutilmente? Enfrentemos tais pensamentos relembrando o que Jesus disse acerca de João Batista. Recordemo-nos de que há alguém que registra diariamente tudo o que fazemos em favor dele e que se agrada mais do trabalho de seus servos do que eles próprios imaginam. A mesma língua que prestou testemunho a respeito de João Batista quando esse estava na prisão, também dará testemunho de todo o seu povo no último dia. Ele dirá, abre aspas, Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Então, as testemunhas fiéis descobrirão, para sua admiração e grande surpresa, que jamais proferiram uma única palavra em favor de seu mestre, pela qual não venham a receber recompensa.